Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o patrolar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, e em nome teu agir com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Queridos, que a paz de Cristo esteja com todos. Estamos mais uma vez lembrando a Semana da Pátria e eu quero refletir o que a Palavra de Deus nos fala sobre isto. E eu começo com o texto de Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Sujeito significa submissão. Nós aprendemos no 4º mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E a primeira autoridade na vida do ser humano são os pais. E depois Deus vai acrescentando outras autoridades, também as civis, municipais, estaduais e nacionais. Se submeter significa seguir as suas orientações, se submeter às leis que são estabelecidas e que regem uma cidade, um estado, uma nação. E seguir significa que nós precisamos nos submeter, ainda que as autoridades sejam injustas e não sejam boas. Não significa que nós não possamos contestar de forma legal, respeitosa e até tirar autoridades que não estejam ocupando o seu papel devidamente. Mas enquanto autoridades, elas representam Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Portanto, as autoridades representam Deus aqui na terra. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ele na verdade está resistindo à ordenação de Deus, diz o apóstolo Paulo. E os que resistem, eles acabam trazendo sobre si mesmos condenação. A não ser que a autoridade nos peça a fazermos aquilo que contraria a palavra de Deus. Com respeito a isso, nós vemos que em determinado momento, quando pediram para Pedro e os demais apóstolos
a não falarem a respeito de Jesus, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso signifique perseguição. Em alguns casos da história e ainda hoje, pessoas são perseguidas por permanecerem firmes no ensino da palavra de Deus, contrariando. Mas não contrariando a palavra de Deus, nos cabe o respeito, nos cabe a obediência e sempre o respeito, porque representam a Deus. O segundo texto é também do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, 1 a 4, onde Paulo diz como nós podemos exercer diante das autoridades. Ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e também em favor dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Vejam como nós de fato podemos fazer uma grande diferença, porque muito pode a súplica dos justos. Às vezes nós reclamamos, murmuramos, falamos mal de nossas autoridades. Se nós usássemos mais a prática, como diz Paulo, de súplicas, orações e intercessões diante de Deus, as coisas poderiam ser melhores. Porque se faltam governantes que sejam justos, fiéis, que desempenhem bem suas funções, Deus pode mudar. E Deus, Ele tanto colocou governantes quanto tirou governantes no decorrer da história, e vemos muitos registros na própria Sagrada Escritura. Portanto, nós, com a súplica e oração, nós podemos fazer uma grande diferença e ser uma bênção para o Brasil em que nós vivemos. E Paulo diz, porque na medida em que nós oramos por essas pessoas que ocupam cargos de autoridade, nós podemos viver uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Por isso, é importante orarmos e colocarmos as autoridades e o nosso país em nossas orações, porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, diz o apóstolo Paulo, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, através de nossas orações, podemos conduzir o país, podemos abençoar nossas autoridades e fazer com que a palavra do Reino de Deus possa melhor ser divulgada e possa fazer com que muitas pessoas sejam salvas. No Salmo 33, 12, o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, uma nação só pode ser verdadeiramente feliz quando tem Deus que o governa. E vejam, ele diz: se Deus é o Senhor, ser Senhor significa que Ele é soberano, que todos devem se submeter a Ele. Por isso, quando se submete à vontade e à palavra de Deus, é claro que uma nação se torna feliz, porque Deus quer a felicidade do povo, Deus quer o bem de todas as pessoas, e para tanto é que Deus dá a sua palavra para nos orientar. Por isso, seguindo a palavra de Deus e colocando ela em prática, nós vamos tornar uma nação feliz e abençoada. E enquanto aqui vivemos, nós estamos sempre diante de uma tensão do reino
secular, no qual nós vivemos, mas também o reino espiritual para o qual nós fomos chamados. E às vezes fica difícil agirmos corretamente diante dessas duas pressões. Em determinado momento, quando colocaram Jesus diante da pergunta se era justo pagar impostos para César, então Jesus pediu para que eles trouxessem uma moeda, e lá estava a imagem de César, o governante. E por isso Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós podemos e devemos assumir as nossas responsabilidades diante das leis que são estabelecidas pelos nossos governantes. E, ao mesmo tempo, seguir a palavra de Deus que nos orienta e que nos abençoa dentro do seu reino. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar aquilo que Paulo diz em Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Sim, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós agimos nesse mundo enquanto aqui vivemos, mas com os nossos olhos voltados para o céu que nós aguardamos. Aqui sofremos as consequências do pecado, mas lá teremos o nosso corpo glorioso e desfrutando do reino celestial. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo aumentando, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Que Deus abençoe para que cada um de nós possa agir orientado pela sua palavra. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Amém.